A culpa não é sua. Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que os homens acabam traindo. Para quem não me conhece, sou Amanda Lima, sou psicanalista, especialista em relacionamento e poder feminino e vou explicar um pouquinho mais como é que funciona a traição na mente masculina. Por que que os homens traem? Eu atendi uma paciente, uma cliente recentemente, e ela trouxe isso da traição do marido, e muitas das coisas que ela trouxe foi como se ela fosse culpado por ele ter traído. Ela se sentia um lixo, ela se sentia pequena, ela sentia a sensação de que como é que ele pôde me trair? Eu fiz tudo por ele, eu entreguei tudo, eu fiz tudo o que ele queria, eu não entendo por que que ele me traiu. Onde é que faltou? E uma maioria das vezes não faltou nada. Você vai entender aqui nesse vídeo por que que de fato os homens traem, quais são as sensações, os porquês que acaba traindo e também qual a sua parte na responsabilidade, que é diferente de culpa. Vou trazer inclusive o conceito de culpa aqui, tá? No dicionário, culpa, consciência penosa de ter descumprido a norma social ou compromisso. Então me diga, que descumprimento do compromisso você fez? Não fez nenhum. E eu sei que muitas mulheres, né, quase 100% das mulheres, que vêm com a sensação de que o relacionamento acabou porque ele me traiu, traz esse peso da culpa, como se o que ela pudesse ter feito de diferente teria mudado o comportamento do parceiro. E na maioria das vezes, não é isso que acontece. A traição, ela gera um trauma. Ela muda radicalmente as crenças. Crenças, ela pode ser aprendida por repetição ou por alto impacto. E uma traição, ela gera, assim, um alto impacto. Muitas mulheres também não terminam de primeira e não é esse o problema, tá? O problema é quando ela aceita ser tratada exatamente do jeito que estava sendo tratada antes. Porque sim, se de alguma forma houve algum tipo de traição, o homem não respeita essa mulher, porque a traição, o traidor não respeita a pessoa traída. Em algum momento houve uma falta. Mas vamos lá. Primeiro, vamos ver se é uma crença de que quem ama não trai. Mentira isso. Isso não existe, principalmente na cabeça masculina. O homem, ele tem muito bem separado a traição não, desculpa, o amor do sexo. São dois lados diferentes, tá? Então, sim, na cabeça do homem, ele pode amar, mas ao mesmo tempo trair. E também não, vamos explicar isso, de que traição é caráter. Não, nem sempre. Então, diversas questões emocionais por trás da traição. Só que você, como mulher, você não é salvadora de ninguém, você não é terapeuta de ninguém, você não é curandeira de ninguém, então você não é obrigada a estar com um homem que traiu você só pelo fato dele ter questões emocionais mal resolvidas. Isso é problema dele. Ele é um homem adulto, ele que se vire para resolver as questões emocionais mal resolvidas dele, da cabeça dele. Ok, vamos lá. Uma das coisas, um dos fatos do que porque homens traem muito é a insegurança. Quando o homem, em algum momento, se sente menor dentro do relacionamento, ele tenta compensar isso de uma outra forma, se sentindo seguros em um lugar onde ele tem controle. Aí ele busca, muitas vezes fora, essa sensação de controle, de controlar a situação, de mandar, dele se sentir o maioral. O outro ponto também é pela ambiência. Infelizmente, não estou dizendo que são todos os homens, tá? Mas se um homem anda com vários homens, que todos eles estão traindo, todos eles estão fazendo alguma coisa, ou são solteiros, querem estar na balada, a probabilidade dele fazer a mesma coisa para estar pertencendo, sentir-se pertencido ao grupo, é muito maior. Então, inclusive, se você, homem, está assistindo esse vídeo, comece a perceber que tipo de pessoas você anda. Claro, mulher, você não é responsável por ter que tirar esse homem desses grupos. Isso é claro que não. Isso é posicionamento. Eu tenho uma aula sobre posicionamento aqui que vou deixar no final para que você assista, porque sim, uma mulher precisa se posicionar no relacionamento tanto para que isso não aconteça, mas que se isso acontecer, você não aceite menos do que você merece nessa relação. Devido, inclusive, a essa insegurança masculina, eles buscam ser amados, ser aceitos, e infelizmente a nossa sociedade traz muito a
tudo imediato. Perceba, no celular, a gente está com fome, imediatamente, com um clique, a gente compra comida nos aplicativos de comida que existem. Com um clique, a gente resolve. Com um clique, a gente fala com alguém. Com um clique, a gente faz uma coisa. Com um clique. Então, o nosso cérebro ele está hiperestimulado. Justifica? Não, explica. Freud sempre diz, né? Muitas coisas elas se justificam, se explicam, mas não justificam, tá? Então, sim, estou trazendo aqui uma visão psicanalítica da traição, que ela é explicada, só que é uma escolha. O homem escolhe. Ah, você está se sentindo inseguro? Procura terapia. Está se sentindo menor que a mulher? Se posiciona e procura terapia. Agora, se o homem não teve a capacidade suficiente de buscar ajuda para entender quais são essas questões emocionais que estão trazendo dentro dele, é um homem muito inseguro. Sim, já tratei diversos homens que vieram me procurar justamente por isso. Ou estava na iminência, ou acabou acontecendo e não queria que acontecesse, mas não sabe nem se explicar. Porque sim, tá? Muitos homens não sabem explicar por que cometeu a traição. Porque quando ele olha para a mulher, ele diz: caramba, minha mulher é maravilhosa, faz tudo, entrega tudo. É uma mãe muito boa, é uma mulher muito boa, uma esposa muito boa, uma namorada muito boa. Só que eu cometi. Também vi muito das crenças infantis. Se esse homem cresceu em um lar onde os homens traíam de uma forma quase que natural, porque a mulher aceitava, e eu explico isso porque eu cresci em um lar desse jeito, onde os homens poderiam trair e a mulher não. Eu lembro que uma das coisas que minha avó falava, e ela falava com certo orgulho, isso traz um peso principalmente para a mulher que acaba aceitando a traição sem nem perceber, ela dizia: o que Tonho faz fora de casa é problema de Tonho. Estando dentro de casa é o que é importante para mim. Porque muitas amigas dela vinham dizer: olha, Vitonho em tal lugar com a mulher, Vitonho com a rapariga, né? Que se fala muito de rapariga. Por quê? Meu avô traía muito a minha avó, só que ela foi ensinada a aceitar, porque tá tudo bem, um homem faz isso mesmo, um homem tem várias mulheres, tá tudo bem. Então a mulher acaba aceitando isso e naturalizando. Atualmente, a mulher já não naturaliza mais de forma consciente e racional, mas o inconsciente faz aceitar. E eu, num relacionamento que eu tive, aceitava isso. A sensação de que eu tinha melhor com ele, pior sem ele. Ah, ele vai procurar lá fora mesmo, mas pelo menos ele me trata bem. Quantas vezes você não sentiu isso, né? Principalmente você foi traída. E aceitou uma, duas, até que você começou a fingir. E não vou procurar. Quem procura acha, então eu não vou procurar, não vou mexer, não vou olhar. Por quê? Para não sofrer. Porque afinal de contas, se você descobre a traição, você se sente compelida a terminar, a se posicionar. Só que o outro talvez continue traindo. Porque talvez seja da vontade dele, do desejo dele, do ânimo dele. Não importa se é questão emocional ou uma escolha. Lembrando que a culpa não é sua. Na maioria das vezes, é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui, a mulher se sentiu lixo, sendo que ela foi a vítima. Ela foi atraída. Só que é ela que se sente lixo, ela sente vergonha, porque afinal de contas, se o cara traiu e muitas pessoas podem saber, ela acaba sentindo vergonha por ter sido traída. Mas vergonha de quê? Se ela é a vítima. Aceita isso dentro de você. Você não teve culpa porque o outro tinha uma opção de escolha. Ou se por um acaso o relacionamento estava ruim, o relacionamento estava uma bosta e ele não queria estar nesse relacionamento, ele tinha uma escolha de terminar. Inclusive, é um dos motivos também porque o homem acaba traindo. Porque ele quer terminar, mas é inseguro o suficiente para fazer isso. Ele não dá conta de terminar um relacionamento. E ele trai. Muitas vezes ele trai na cara dura para que a mulher termine com ele. Ele faz isso na cara dura para que a mulher termine com ele. Boa parte dos casos, tá? Não digo todos os casos, mas boa parte dos casos, o homem dá sinal antes. Ele já começa a dar pequenos sinais. Ele começa a não deixar a mulher mexer no celular. Ele começa a ficar indiferente. Ele se afasta muito mais. Se ele era um homem que conversava, ele começa a ficar silencioso. Por quê? Culpa interna. Ele sim, ele também se sente culpado. Todos os homens que eu atendi, pelo menos os que eu atendi, que procuraram ajuda, eles se sentiam sim culpados. Todos os homens se sentem culpados? Não. Alguns não. Alguns acham, naturalizou isso tanto, 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 que ficou normal. Vou trazer um outro caso aqui, tá? Uma paciente minha aceitou
a naturalização dessa traição como relacionamento aberto. Você acha que um relacionamento aberto é pura e simplesmente por escolha dos dois? Não. Já trabalhei com casais que tinham um relacionamento aberto e trabalhando individualmente eu percebia que uma das duas pessoas não tinha feito essa escolha. Principalmente se iniciou num casal monogâmico e do nada abriu-se a relação. Sempre que foi um casal monogâmico do nada abriu a relação, um dos dois queria procurar aventuras, dopamina, sim, dopamina e se alimentar do prazer imediato. Tem pessoas que buscam comida, tem pessoas que buscam bebida, tem pessoas que buscam sexo, aventura, o diferente. E muitas vezes é a mulher que acaba aceitando, por quê? O medo de perder. Não quero te perder, então eu aceito qualquer coisa para que você fique comigo. Isso é carência, isso é dependência emocional. Ou resolve essa dependência emocional, não adianta terminar com uma pessoa, a próxima vai fazer isso ou até pior. Primeiro você resolve dentro de você, para aprender também a se posicionar. Porque se você tem dentro de você essa carência afetiva, essa dependência emocional, você não vai saber se posicionar em nenhum relacionamento, nem o que você está. Vai ser o quê? Fui traída, e agora? Faço o quê? Descobri, faço o quê? Se posicionou, conversou, disse o que você aceita, o que não aceita, cumpriu as suas promessas, as suas palavras com você e com a outra pessoa, de não aceitar, ou você aceitou uma segunda vez, e uma terceira, quarta. Sim, muitas vezes a gente ensina como o outro vai nos tratar, e não falo isso uma primeira vez. Eu falo isso da segunda, da terceira, da quarta. Porque sim, se você aceitou a primeira, a responsabilidade já é sua. Porque se você aceitou a primeira, não se posicionou e ele fez a segunda, você aceitou estar nesse relacionamento. Você ficou nesse relacionamento. Mas, novamente, culpa não é sua. Você não tem que se sentir vergonha, não tem que se sentir um lixo, não tem que se sentir pesada. É dele. Ele que tem que se sentir vergonha. Ele que tem que se sentir um lixo. Ele que tem que se sentir pesado. Não você. Você é a vítima. Novamente. Você é a vítima. E também existem diversos tipos de traição. Tem a traição de fato, que é uma traição emocional, onde esse homem acaba se envolvendo afetivamente com a outra pessoa. E aí fica nesse triângulo amoroso. Tem uma traição que é pura e simplesmente sexual, que muitas vezes é aquilo e ponto. Tem a traição do flerte, apenas do flerte, que é o emocional, só que sem contato físico. Que é aquele homem que conversa com várias mulheres simplesmente pela sensação de amaciar o ego, dopamina. Só pelo ego, se sentir seguro. Lembra que eu falei da insegurança? Se o homem se sente inseguro, se sente menor, principalmente, que a mulher, ele vai se sentir maior em algum fato. Ou seja, alguém me acha gostoso, alguém me acha maravilhoso. Se eu quiser, eu saio daqui. Todas elas são traições, tá? Na minha concepção, todas elas são traições. Por quê? Você trai quando você rompe um compromisso feito com a outra pessoa. E se o compromisso é de uma monogamia, então flertar com a outra pessoa, você está furando esse compromisso, quebrando esse compromisso. Sim, é uma traição. Então, sim, muitas vezes a mulher pode sim, deve se sentir traída quando o homem está conversando com a outra pessoa que tem essa conotação. Só que, novamente, posicionamento. Você está se posicionando? No relacionamento que você teve que foi traída, você se posicionou? Eu não me posicionei no meu. Eu passei 11 anos com uma pessoa e eu não me posicionei. Eu preferi fingir que não estava nada acontecendo. Por causa do quê? Das minhas crenças. Eu tinha inúmeras crenças que o homem podia fazer o que quiser e a mulher não podia fazer nada. Muitas. Quando que eu me posicionei? Quando eu pedi divórcio. Quando eu olhei e disse, não dá mais. Não quero mais. Eu não mereço isso. Mas eu precisei olhar para mim, reprogramar minhas crenças, curar dores e feridas emocionais que eu nem sabia que existiam. Abandono, rejeição, que eu nem sabia que existia. E sim, se você aceita estar nesse relacionamento, você tem muita ferida de abandono aberta, muita ferida de rejeição aberta, e por medo e achar que ele é o homem que você precisa, você não põe fim ou não se posiciona. Não se posiciona. Amanda, a mulher também trai. Sim, ela trai na maioria das vezes. Não estou dizendo que é 100%, porque hoje a sociedade anda mudando um pouco, mas 95% das vezes que a mulher trai, geralmente é por vingança. A sensação de que se você fez, eu também vou fazer. Na grande maioria das vezes.
ou porque já tá um relacionamento de tanto desrespeito, que ela vai buscar um amor fora. Se iludir com as projeções e as fantasias. Ela vai buscar um amor. Vai buscar alguém que a respeite, que dê esse carinho, esse afeto, esse reconhecimento que ela não está recebendo dentro de casa. Da mesma forma, é prejudicial do mesmo jeito. Porque você fere os seus princípios e os seus valores. E quando você fere isso, isso dói na alma. Cria mais e mais traumas dentro de você. Não fica leve, fica mais pesado. Porque não se paga com vingança. Porque você não vai se vingar do outro, você vai se vingar de você mesma, dos seus próprios princípios. É isso que você quer. E um dos últimos fatores, mas não menos importantes, é quando a mulher se comporta como a mãe no relacionamento. Ela que marca a consulta médica, ela que bota comida, ela que tá atenta, ela que faz tudo, se comporta como mãe nesse relacionamento. Aí ele vai procurar a mulher do lado de fora. Novamente, a culpa é da mulher? Claro que não. Por quê? Pelo medo, ela achou que era isso que precisava fazer. Se esse homem também não se posiciona e diz: opa, não é isso não, mulher, que eu não quero. O relacionamento vive bem? Sim, porque os dois começam a se alinhar. A traição não é culpa da mulher. Agora comece a observar. Se você foi traída uma vez, comece a observar quais eram os meus comportamentos nesse relacionamento para que eu aprenda e possa fazer diferente. Curar essas feridas emocionais. Porque se você se comporta como mãe no relacionamento, é porque você tem sim feridas emocionais. Você está muito no masculino, na energia masculina. E faz isso com medo que o outro te deixe. Sim, é medo de perder. É medo de perder. Medo que o outro encontre alguém melhor e você faz, se dedica, entrega, entrega, entrega. Pra quê? O homem não quer a mãe, então não se comporte como mãe se mãe fosse. O homem quer a mulher no relacionamento, então se comporte como uma mulher, não como uma mãe. Muitas mulheres, inclusive, não querem ter filho no relacionamento por causa disso. Eu era uma dessas. Não queria ter filho no relacionamento porque eu já era mãe. Pra que eu queria ter outro filho? Seria muito pesado pra mim. Comece a perceber se esse não é o seu caso. Muitas das minhas pacientes que vêm no começo dizendo que eu não quero ter filho, está num relacionamento, e quando eu começo a trabalhar, Amanda, caramba, realmente faz sentido o que você disse, que eu não quero ter filho, porque eu já tenho sinto que já tem um peso dentro de casa, já tenho um filho dentro de casa, então eu não quero ter dois. Então elas começam a se posicionar e o relacionamento muda. É posicionamento, mas para posicionamento, mas precisa mudar o padrão emocional dentro de si. E comece a se perceber. Será que você não tem uma crença de que todo homem trai? Sim, por crenças também. A gente se aproxima do outro por match de traumas na maioria das vezes, tá? Suas questões emocionais se encaixam com as questões emocionais dele, com as feridas emocionais e ó, se encaixa. Por quê? Para que você se cure. Quando você se cura, o que é que acontece? Ou os dois se curam juntos, ou desconectam, cada um vai para o seu lado. Dentro do relacionamento, namoro é a fase para descobrir tudo isso. Se você já tem essas sensações, essa angústia, essa ansiedade, esse peso no início do relacionamento, no início ali do namoro, vai esperar acontecer o quê? Ele não vai melhorar. Ou você muda, ou você se muda. Quando você muda, é se posicionar nesse relacionamento. Fazer o que tem que ser feito. Porque, novamente, você não é culpa pela traição do outro, mas você é responsável por aceitar aquilo ou fazer diferente. Fez sentido? E se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve no canal, já deixe seu joinha, porque o YouTube manda para mais pessoas quando você dá o joinha, quando você comenta, quando você compartilha, para que mais mulheres parem de uma vez por todas de se sentir culpada, de achar que ela que é a defeituosa do relacionamento, para que mais mulheres também se libertem das feridas emocionais do passado e sim desperte o poder feminino para ter o relacionamento e a vida que merece.